Olá, pessoal do Diagnóstico Odontológico, tudo bom? Bom, meu nome é Mariane e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a técnica de Clark, que a gente sabe que já é um método bem antigo, né, de localização espacial, mas muitas vezes ele ajuda bastante na nossa rotina clínica diária, né, e por isso eu acho importante a gente falar sobre ele, relembrar um pouquinho, mas é claro que eu sei, né, todos nós sabemos que existem métodos mais avançados de imagem que podem nos auxiliar para as mesmas indicações. Tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre a técnica de Clark para a gente relembrar. Esse método, gente, ele utiliza um princípio físico que é chamado princípio do paralaxe. E esse princípio diz que, número 1, quando dois objetos semelhantes encontram-se alinhados em relação a um observador, o objeto que está mais próximo vai encobrir o objeto que está mais distante, certo? E 2, se o observador se deslocar para um lado, o objeto mais distante vai acompanhar o deslocamento do observador e o objeto que está mais próximo vai se deslocar em sentido contrário. Então, para resumir, quando dois objetos que estão na mesma direção em relação a um observador, né, e quando esse observador ele se desloca, os objetos eles vão se deslocar em sentidos opostos, sendo que o objeto que está mais distante acompanha o movimento do observador e o objeto que está mais próximo ele vai para o sentido contrário ao deslocamento do observador. Vamos trazer isso para a nossa realidade odontológica. Então aqui a gente tem um desenho esquemático de um aparelho de raio-x, né, posicionado de uma forma ortorradial, ou seja, o feixe de fótons de raio-x ele vai estar direcionado corretamente para a região de interesse, né, e aqui vamos supor que nós temos dois objetos, um mais circular e um quadradinho aqui. E esses objetos, né, a gente pode ver que eles estão alinhados em relação a um observador, sendo que o objeto mais redondinho ele está à frente do objeto quadrado. Lá na projeção da imagem, né, a gente tem aqui, olha, um receptor de imagem, que pode ser um filme radiográfico, um sensor radiográfico ou uma placa de fósforo. Então a gente tem aqui o receptor de imagem. No receptor a gente vai ter a projeção desses objetos, da imagem desses objetos. E obviamente, né, a imagem ela é bidimensional. Nesse caso aqui, quando a gente tem uma exposição ortorradial, nós teremos então uma sobreposição desses dois objetos. Se a gente quiser dissociar esse objeto, a gente vai precisar modificar a angulação horizontal do aparelho de raio-x. A angulação vertical, gente, permanece a mesma para a região que a gente está radiografando, mas a horizontal precisa ser modificada. Ou a gente vai mesializar, ou a gente vai distalizar o feixe de fótons de raio-x. Então, vamos lá. Se a gente mesializar o feixe, o que acontece? Agora, o aparelho de raio-x ele vai estar, né, dentro dessa analogia como se fosse o observador, né, que está observando ali dois objetos. Então, quando a gente desloca o aparelho para um lado, vamos supor, a gente mesializou o feixe de fótons de raio-x, modificou a angulação horizontal, né, para uma posição mais para mesial, o que vai acontecer? O objeto que está mais distante do observador vai acompanhar o deslocamento do aparelho de raio-x, certo? E o objeto que está mais próximo do observador vai se deslocar em sentido contrário ao movimento do aparelho. Então, se a gente mesializou, quem está por palatina vai mesializar junto e quem está por vestibular vai se deslocar no sentido contrário. E a mesma coisa vai acontecer caso a gente queira distalizar o aparelho, né? Então, se a gente quiser distalizar o aparelho, reparem, quem está por palatina acompanha o movimento, quem está por vestibular fica projetado aqui no sentido contrário ao movimento. Então, aqui a gente, lógico, está falando dessas projeções. Então, a projeção da palatina ou lingual sempre vai acompanhar o movimento do feixe de fótons de raio-x, tá? Então, se você mesializou o feixe, quem está por palatina vai acompanhar esse movimento e quem está por vestibular vai se deslocar, né? A projeção dele vai ser deslocada para um sentido contrário e a mesma coisa acontece se você distalizar o feixe, certo? Então, assim, de uma forma bem geral, quais são as indicações, né, para a utilização do método de Clark? A indicação geral é localizar estruturas no sentido vestibular e palatino. Né? E as indicações, a gente tem dissociação de raízes e condutos radiculares,
né, que vai ajudar bastante a terapia endodôntica, muitas vezes. A pesquisa de fratura radicular, a gente sabe que fratura é um tema delicado, né? É difícil a gente evidenciar alguns tipos de fraturas, tanto por imagens radiográficas bidimensionais, como por tomografia computadorizada, né? Nesse caso, quando principalmente na presença de artefato metálico, por exemplo, ou artefato de movimento, mas geralmente artefato metálico por conta dos retentores intrarradiculares e da gutapercha e do material cimentante. Bom, outra indicação, localização de dentes inclusos na maxila e na mandíbula, localização de corpos estranhos e processos ou alterações patológicas. Tá? Então, todas essas são indicações, mas é claro que a gente sabe que atualmente existem outros métodos mais avançados de imagem que também podem auxiliar para essas mesmas indicações, tá, pessoal? Mas o método de Clark aqui, de uma forma mais simples, que vai ajudar bastante na nossa rotina, é um método que vale a pena a gente estudar, né? Tá sempre estudando e retomando esses conceitos. Né? Então, a técnica em si, para a realização da técnica, a gente vai fazer uma imagem ortorradial, né, que é essa imagem justamente da região que a gente quer radiografar, né, e a gente pode mesializar, deslocar, né, o feixe para um lado ou para o outro, né, então reparem aqui o deslocamento do feixe central de fótons de raio-x, então a gente tem esse deslocamento para um lado ou para o outro para que a gente consiga dissociar aquilo que está, né, por vestibular e por palatina ou lingual. Aí aqui eu coloquei um exemplo mais ilustrativo para a gente continuar tentando discutir um pouco sobre esse conceito, certo? Então a gente tem uma mandíbula, né? E nessa mandíbula foi colado aqui, ó, foi anexado um número 4 por vestibular e o número 5 por lingual, né? Então esses numerozinhos de chumbo vão aparecer na projeção radiográfica. E aqui em cima, só para vocês entenderem, a gente tem um molar, né, a superfície de um molar, só para vocês entenderem que a gente também precisa levar em consideração a distal e a mesial, por conta do deslocamento que a gente vai fazer, né, e acompanhar o que aconteceu a partir desse deslocamento, tá? Então a gente, mais uma vez, tem o número 4 por vestibular e o número 5 por lingual. Então vamos ver o que acontece na exposição ortorradial. Né? Quando a gente tem a exposição ortorradial da região de molares, aqui a gente tem a ausência, né, de um dentinho aqui nessa região, onde a gente colocou os números, só para a gente focar aqui no número. Então não vou focar nos dentes agora, vou focar no número para vocês entenderem a técnica, tá? Então numa exposição ortorradial, os números 4 e 5 eles vão estar sobrepostos, né, porque é uma exposição ortorradial. Se a gente muda, então, a direção, né, a angulação horizontal desse feixe de fótons de raio-x, se a gente distaliza esse feixe, né, se a gente faz uma exposição disto-radial, o que vai acontecer? Já está a resposta aqui, mas vamos olhar na imagem. Né? Então, se você distalizou o feixe de fótons de raio-x, quem está por lingual, que é o número 5, olha só, ele vai acompanhar o deslocamento para distal do feixe. E quem está por vestibular vai se deslocar para o sentido contrário. Estão vendo aqui na imagem? Certo. Ops, eu estava sem o meu laserzinho, mas vamos lá, a gente ainda tem mais um exemplo. Né? Então aqui, mésio radial, se a gente mesializar o feixe, o que vai acontecer? Gente, a mesma coisa. O 5 que está por lingual tem que acompanhar esse deslocamento. Então agora reparem, a gente mesializou o feixe. Né? Reparem que a gente nem estava vendo direito o premolar, agora a gente vê muito bem ele aqui, muito bem não, né? Tá cortado, mas a gente está focando realmente aqui nos números, tá, gente? Então, ó, se você mesializa o feixe, quem acompanha? Quem está por lingual. E quem vai no sentido contrário? Quem está por vestibular, que é o número 4, tá? Espero que não tenha prejudicado a ausência aqui do laser, tá? Mas vamos continuar. Então, aqui vamos aos exemplos, né? Aqui para localização, por exemplo, de dentes não irrompidos, a gente tem uma imagem ortorradial da região dos dentes 22 e 23. Né? Então aqui a gente tem o dentinho 22, o 23, e aqui a gente tem o 63, apresentando já uma reabsorção radicular, porém ele ainda está aqui, né? E a gente precisa localizar esse dente que está incluso para poder, talvez, enfim, dependendo da indicação clínica, realizar um tracionamento, por exemplo. Né? Então a gente quer expor a coroa desse dente, a gente vai expor por vestibular ou por palatina? Será que ele está
mais próximo da cortical vestibular ou da cortical palatina da maxila, né? Do processo alveolar ali da maxila. Bom, então a ortorradial tá aqui. Então, gente, não sou a dona da verdade, mas eu vou falar para vocês como que eu faço para realizar a localização desses dentes, tá? Então, eu pego um ponto de referência no dente que eu quero localizar. Por exemplo, aqui a gente tem a coroa do dente 23, eu vejo aqui a superfície mesial da coroa e observo a localização dela. Vejo que ela tá aqui, olha, um pouco sobreposta à raiz do dente 22, porém é uma sobreposição que não chega aqui no conduto radicular do dente 22, né? Não está sobrepondo o conduto, a cavidade pulpar, né? Só mesmo ali a região de dentina. Então, olhando aqui, olha, uma disto radial, aí eu vou olhar o mesmo ponto de referência, eu vou olhar o que aconteceu com a mesial do dente 23 quando eu distalizei, né, o feixe de fótons de raios X. O que aconteceu com essa distalização? Eu estou reparando agora que a superfície mesial da coroa, ela se direcionou ainda mais, ela está mais sobreposta à raiz do dente 22. Inclusive, ela está sobrepondo já a região da polpa, da cavidade pulpar, que aqui ela não estava. Então, eu desloquei o feixe para distal, mas o dente, ele se sobrepôs ao conduto radicular aqui, né? Ele não estava assim antes. Então, eu fui para um lado e a coroa do dente se deslocou para o outro. A projeção dela foi no sentido contrário ao meu deslocamento, ao deslocamento do feixe de fótons, né, de raio-x. Se foi para o lado contrário, então essa coroa está localizada por vestibular. Tá? Vou colocar aqui um outro exemplo da mesma situação para vocês entenderem. Vejam só, a mesma região, gente, 22 e 23. E eu quero localizar a coroa do dente 23. Vou pegar o mesmo ponto de referência mesial da coroa e eu tô vendo que essa mesial aqui, ela tá já se sobrepondo, né, ao terço apical, incluindo a cavidade pulpar do dente 22. Quando eu distalizo o feixe de fótons de raio-x, o que acontece? Essa coroa, ela distaliza junto. Reparem que esse ponto de referência agora não está mais sobreposto à raiz do dente 22. Ela acompanhou o movimento. Então, se essa coroa acompanhou o movimento de distalização do feixe, isso significa que essa coroa está localizada por palatina. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Localização de conduto, né? Então, vamos focar aqui na raiz mesial do dente 36, certo? Então, a gente tem aqui uma exposição ortorradial. Vejam aqui o que acontece. Na raiz mesial, a gente tem um conduto mesio-vestibular e um conduto mesio-lingual, certo? Então, aqui a gente vê esses dois condutos, dentro de uma mesma raiz, a gente tem os dois condutos. A gente vê eles sobrepostos, certo? Na exposição ortorradial. E agora o que eu fiz? Eu mesializei o feixe. Se eu mesializei o feixe, quem acompanhou a mesialização é quem está por lingual. Então, esse é o conduto mesio-lingual e o que foi para o lado oposto é o conduto mesio-vestibular, é o que está por vestibular, que foi para o lado oposto ao movimento do feixe de raios-x. Certo? Muito bem, gente. Então, vamos falar sobre a localização de fraturas radiculares. Gente, fratura, como eu disse para vocês, é um assunto delicado, né, para o diagnóstico de imagem. Nem sempre a gente consegue evidenciar a fratura, ela precisa estar bem evidente, né, para que o diagnóstico seja um pouco mais fácil, mas é claro que com a experiência, estudando bastante, a gente vai conseguindo melhorar isso daí. Até mesmo na tomografia, quando a gente tem presença de artefatos, né, que atrapalham um pouco, prejudicam, né, o diagnóstico. Mas vamos lá, vamos falar aqui de uma situação que acontece de uma forma que a gente vê bastante, inclusive, que é a avaliação desse tipo de situação aqui. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o dente 22, né? Reparem que ele tem um tratamento endodôntico, ele tem um retentor intrarradicular, né, com núcleo, coroa. Geralmente o que a gente observa é que as fraturas elas acontecem ali no término do retentor intrarradicular. Principalmente quando a gente observa uma imagem assim, olha, radiolúcida, associada aqui a essa mesma região, a gente já suspeita também de fratura, né? E aí, aliando aos sinais e sintomas clínicos, a gente pode
chegar numa conclusão, né? Nesse caso aqui, a gente usou Clark para tentar melhorar, para tentar auxiliar esse diagnóstico. Então, numa radiografia ortorradial, a gente observa, assim, a imagem, né, essa imagem radiolúcida, né, que faz a gente suspeitar de fato de uma fratura, e aí a gente distalizando ou mesializando o feixe, enfim, aqui no caso a gente distalizou porque por conta da lesão estar aqui, né, na distal da raiz, então dissociar para essa região seria mais adequado, e aí quando a gente dissociou, de fato a gente encontrou uma fratura nessa região, né, então é uma forma também de tentar auxiliar nesse diagnóstico. Bom, gente, então era isso que eu queria falar com vocês. Espero de coração ter ajudado, né, tanto o pessoal da graduação e da pós a entender um pouquinho mais sobre a técnica de Clark, como retomar um pouco esse conceito para os cirurgiões dentistas que já estão aí atuando diariamente, né? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado e em breve trago mais conteúdo aí para ajudar o pessoal. Beijão, até mais!